O título parece bem contraditório, mas vai fazer sentido. Oi gente, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é um pouquinho estranho a princípio, mas eu garanto que se você olhar bem pra dentro com sinceridade, vai trazer bons frutos, como trouxe pra mim. Os chamados ganhos negativos são pequenas vantagens, pequenos prazeres que a gente encontra quando algo ruim acontece. Parece loucura pensar sobre isso, porque imagina que eu vou tirar alguma vantagem de alguma coisa ruim para minha vida. Mas infelizmente, às vezes a gente cola algum prazer numa situação desagradável, e se a gente não tem consciência do prazer que a gente sente na situação desagradável, é capaz que a gente continue recriando essa situação por muitas e muitas vezes. Eu vou dar um exemplo prático para vocês e depois eu vou encaixar na minha história, na minha vida, para poder dar uma clareada. Então, por exemplo, pensando num caso que a gente fica doente, com febre, é um saco ficar em casa, se sentindo mal e tudo mais. Mas se a gente for parar para pensar no outro lado, um dia de folga a mais no trabalho, com alguém cuidando da gente, embaixo das cobertas, assistindo televisão, pode ser um pouco gostoso. E eu já vi várias pessoas falando isso, né? Ah, eu tava doente, mas pelo menos eu tava em casa, eu tava curtindo em casa, não precisei fazer tal coisa chata. Então a gente acaba colando um pouco de prazer numa situação difícil. E normalmente quem faz isso é a nossa criança, né? Nossa criança interna, porque quando a gente era criança de verdade, a gente acabou colando um prazer numa situação negativa porque a criança não sabia muito lidar com frustração. Então ela precisava achar alguma coisa para tirar vantagem. E como a gente não pensa muito nisso ao longo da nossa vida, a gente acaba recriando essas pequeninas coisas, né, depois da vida adulta também. Então eu vou contar pra vocês quais eram os meus ganhos negativos sendo obesa. Porque acredite, tinha ganho, né, apesar disso parecer um pouco de loucura. Por exemplo, um ganho, uma vantagem que eu achava em ser muito gorda é a seguinte, quem se relacionava comigo, eu tinha absoluta certeza que estava comigo pelo meu interior. Porque como eu não tinha muito para oferecer no físico, então eu achava que as pessoas estavam comigo porque eu era legal, porque eu era simpática, e eu achava que as pessoas magras tinham essa desvantagem, porque as pessoas, né, os homens principalmente, poderiam se aproximar das mulheres pelo físico, pela beleza física. Então eu ficava assim, ah, mas essa menina nunca sabe se o cara gosta dela de verdade, ele pode estar com ela só pelo corpo, só pra mostrar pros outros o troféu que ele conseguiu. Então eu achava que essa era uma vantagem, então eu falava, não, eu vou continuar gorda, porque quem gostar de mim vai gostar pelo meu interior. Eu achava que isso era mega legal. Outra coisa é que pra esconder toda a tristeza que eu sentia, eu sempre tava rindo muito, falando muito, rodeada de gente, então eu achava que era uma vantagem porque eu me achava simpática, sabe? Eu gostava das pessoas perto, então eu achava que quando eu emagrecesse, eu não ia ter mais esse meu jeito, né? Porque eu usava esse jeito para esconder a minha tristeza. Então eu achava que se eu fosse feliz também, magra e desenvolta, eu ia acabar perdendo esse tipo de coisa. Né? Essa era a outra. A terceira coisa é que eu odiava, né, que as pessoas se intrometessem na minha vida. Ai, faz uma dieta que não sei o que, faz a outra dieta, nananã. Eu achava que isso era um saco. Mas também tinha um lado positivo, que eu achava que eu era uma pessoa querida, porque as pessoas se importavam comigo, as pessoas queriam o meu bem, queriam ver a minha saúde e tudo mais, então eu acabava sendo meio mimadinha, assim, sabe? Eu falava assim, ah, a pessoa tá se importando comigo. Por mais que me enchesse o saco, lá no fundo tinha aquela coisa de, ah, estão cuidando de mim, querem o meu bem. Né? Então essas vantagens, né, que são negativas, eu não tinha consciência delas, eu não tinha consciência da força que elas tinham na minha vida, até que eu comecei a parar pra pensar falando assim, nossa gente, isso é desse tamanho perto do caminhão de coisas positivas que eu posso ter se eu emagrecer. Porque eu tô apegada a essas coisas, a ter esse carinho aqui, esse carinho ali, essa valorizaçãozinha aqui, sendo que dentro de mim não tinha uma valorização, né? Eu queria encontrar fora, então as pessoas me mimando, as pessoas, sabe, me dando esse carinho, essa atenção. E eu comecei a perceber que essas migalhinhas que eu recebia eram muito pequenas perto da infinidade de coisas que eu poderia ganhar, de ganhos positivos mesmo. Então, aí eu fiz uma lista
né, de todas as vantagens negativas que eu tinha sendo gorda, todas. Eu dei alguns exemplos para vocês, mas eu coloquei um monte de itens assim, sem julgamento. Então eu sugiro que, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, vocês possam fazer isso também. Então, escrever tudo o que você tenha, sem julgamento. Por mais que pareça uma coisa imbecil, ninguém vai ver. Você escreve e guarda pra você. Se você quiser, rasga o papel depois, queima, sei lá. Mas é importante ter consciência disso, porque a partir do momento que você tem consciência, você pode falar: nossa, a minha vida tá se baseando nisso aqui, sabe? E também fazer uma outra lista com vantagens positivas. Eu já falei isso pra vocês em algum vídeo. Então, vantagens, por exemplo, de você se sentir melhor com o seu corpo, de se sentir mais seguro para se movimentar, de ficar mais saudável para engravidar, né, no caso das mulheres, sabe? De se sentir bem com o seu corpo, de ter sua autoestima levantada, de não precisar ficar dependendo de gente te elogiar porque você mesma se elogia se olhando no espelho. Então, fazer essas duas listas e ver realmente o que tá acontecendo, né? Porque da lista de coisas negativas, esses ganhos negativos, dessa lista, quando a gente não tem consciência disso, a gente vai recriando, 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 como eu falei no começo do vídeo. Então, para poder cortar isso de continuar recriando, a gente precisa ter consciência. Então, por isso que eu falei, escreve sem julgamento, porque no começo dói. De você falar: caramba, eu pareço um mendigo procurando migalhinha de vantagem idiota. Mas depois que você se conscientiza e fala: ok, isso é uma parte minha que ainda quer ganhar desse jeito, mas eu também posso ganhar de um outro jeito muito mais saudável, né, e tudo mais. E aí você consegue aos poucos fazendo essa transição da vantagem negativa para a vantagem positiva. E essa questão toda foi uma das coisas que me ajudou muito a dar um passo muito maior em direção ao sucesso da minha dieta, ao sucesso do meu emagrecimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, porque o tema é um pouquinho mais difícil, podem me escrever, tem o meu contato também no Instagram e eu estou à disposição. Um beijo e até o próximo.